E eu, no caso, então, falo, não acredito em Deus, porque eu não acredito nessas propostas que me foram feitas e eu não enxergo elas como coerentes dentro da realidade que eu observo. Não acho que sejam, não digo nem coerentes às vezes, mas não necessárias para a realidade que eu observo. Isto me faz um ateu. Não acredito em Deus. Isso não lhe faz ou lhe faz? Isto me faz um ateu. Não acredito em Deus. Porém, eu sei se Deus existe ou não. Não. Então isso também me faz um agnóstico. Ah, caramba! Então é possível você ser ateu e agnóstico ao mesmo tempo. Assim como é possível você ser teísta e agnóstico ao mesmo tempo. Que, aliás, eu diria que a maioria das pessoas. Porque a pessoa não tem certeza se Deus existe ou não, porque ela não tem como saber, mas ela acha que faz tão sentido Deus existir que ela fala, cara, eu acredito em Deus porque tudo faz sentido. Entendeu? Mas ela não tem certeza. Teísta e agnóstica? Opa! Um monte de gente. Eu gostei Caramba, isso... Eu gostei da honestidade e a sensibilidade dele, que aquele material que eu te dei, tem um capítulo que eu navego nessa parte aí, mostrando que não é tão fácil separar agnosticismo e ateísmo. É? Eu coloco isso lá. Tá. Depois você vai ver lá. Você chegou a achar alguma coisa, Paquito, sobre agnosticismo? Não, mas depois mas também não vai funcionar nada. Não vai fazer diferença. Até foi bobagem esse meu comentário aqui. Não vai fazer diferença nenhuma. Por que eu gostei dessa admissão? Porque o Pirula sabe disso. Existem alguns que até nem gostam da frase eu não acredito em Deus. Porque ele fala, não é que eu não acredito, eu sei. Crer ou não crer, isso é coisa de religioso. Não existe no meu vocabulário a ideia de crer ou não crer em alguma coisa. Tem uns que vão para essa radicalidade. E o ponto que eu aproveito a sua fala, não para dar autoridade à minha conclusão, mas para dizer que ela reforça o que eu penso, é que o grande problema que um cristão hoje enfrenta na universidade, e a gente entra um pouquinho nessa questão de fé e razão, é que embora muitos professores falam, não traga Deus para a sala de aula, porque o Estado é laico, a universidade é laica, a gente fala um pouquinho disso antes de entrar no ar, mas eu vejo na prática muitos professores ateus que ensinam o metodologismo ateu. O que é isso? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Tudo bem, eu estou na aula de biologia, eu não vou falar de Deus, não vou trazer religião para a aula, mas o modo como o acadêmico coloca é para falar do não Deus. Eu acho que se Deus não deveria entrar naquela pauta ali, porque ele está fora da biologia, eu dei a biologia aqui, mas o exemplo pode ser de qualquer outra área. Ele não entra nem para afirmar, nem para desafirmar. Mas há muitos que eles doutrinam. Talvez o Pirula vai discordar de mim, vai parecer uma visão assim, caricatural, mas eu tenho muitos jovens que chegam com angústia, porque em sala de aula há muitos depoimentos, eu não tenho isso randomizado, não tenho isso, mas são muitos depoimentos de jovens que, principalmente em universidades públicas, são doutrinados a não serem religiosos. É diferente do testemunho que ele deu aqui. Entendi. Você entendeu? Ele falou assim, eu sou um youtuber, mas eu quero deixar bem claro, eu vou repetir o que ele falou, e se eu distorcer, você me corrige. Eu tenho meu canal do YouTube por 2 motivos. Não, eu falo de ateísmo por causa disso. Tem outras coisas. Eu tenho ateísmo como uma das temáticas do meu canal. O cara se sentir... Até um pouquinho antes de entrar no ar, ele até falou de um pouco histórico. Até no início nem era bem isso. Ele quer mais divulgação científica. Sim. O principal veio a divulgação científica, mas eu tenho dois pilares aqui. Eu fico pensando naquele jovem que é ateu e está angustiado lá, sem saber tudo mais. Então eu quero mostrar para ele que ele não está sozinho. Eu quero dar um conforto para o jovem ateu e ver o ateísmo dele em paz. Ou velho ateu também, tem uns, mas tem os velho ateu também. Exatamente, né? E o segunda razão, você apresentou um segundo agora. É mostrar que o ateísmo não é de pessoas do mal, ateu não come criancinha com garfo e faca. Não, eu uso uma colher, que é muito melhor. Óbvio. Mas eu digo para você que esta realidade que você está apresentando não é a que muitos jovens cristãos, por isso que eu aproveito as redes sociais, eu falei isso com o Sacani, falo aqui, para fazer o seguinte, se não é para levar Deus em sala de aula, não é para levar nem Deus, nem o ateísmo. Mas muitos professores ateus, não estou falando todos, na USP eu fui muito bem respeitado, eu estudei com muitos colegas ateus, que eu fui respeitado de uma maneira tão grande na USP que eu não tive trauma no MAI. MAI é Museu de Arqueologia e Tecnologia. Não tive trauma.
Fui muito respeitado. E ele sabia que eu era religioso, pastor e tudo mais. Fiz a minha tese lá. Nossa, foi muito bom. Professora Elaine Irata, que agora aposentou, brilhante, a Mabel, todo mundo ali. Fabiola. Mas tinha colegas meus que falaram assim, não, porque quando eu estava elogiando um momento, assim, olha, você é ateu, você é agnóstico e tudo mais, eu estou me sentindo tão bem. E 2 deles falaram assim, você tá bem porque tá com a gente. Se você estivesse na Fefelete, você tava ferrado. Eles falaram outra palavra, eu tô traduzindo por ferrado para não falar o palavrão. Você tá ferrado na Fefelete. Eu não sei. Mas eu tenho estatísticas agora randomizadas que 70% a 80% de jovens religiosos que vão para a universidade perdem completamente a fé. Então, é muita coincidência esses jovens perderem completamente a fé sem nenhuma influência de certos professores doutrinadores que têm o papel de descatequizar, criou um neologismo aqui, agora eu vou ser bem Gilberto Gil, o jovem. E tudo bem, eu vou até falar uma coisa radical aqui, que eu acho que você nunca esperaria ouvir isso de mim. Se eu fosse ateu, eu ia te detonar. Vou te falar por quê. Porque a Bíblia, para mim, eu vou até uma frase conhecida, a Bíblia, Bernard Shaw que falou isso. A Bíblia é o livro mais perigoso, Bernard Shaw falou. O livro mais perigoso do mundo. Tranque-o e jogue a chave fora e mantenha-o longe do alcance das suas crianças. E eu vou ser muito honesto para você, não sei quantas pessoas estão assistindo a gente aqui, em dizer que esse livro, ou ele é absoluto, ou ele é obsoleto. Se o que esse livro traz for verdade, é a maior verdade de todos os tempos. Não estou entrando na questão de criação. A verdade. Se ele traz uma mensagem de verdade, é a maior verdade de todos os tempos. Ele tem que ser divulgado, tem que ser falado, tem que ser pregado, você tem que dar a vida por ele. Se esse livro for mentiroso, ele é o livro mais desgraçado de todos os tempos. Porque quanta mentira está sendo alicerçada nele, quanta estupidez está sendo feita em nome dele, esse livro tem que ser erradicado. Não tem como ter a Bíblia. Eu vou só estou colocando um contraponto, eu te deixo falar. Eu não consigo, eu mesmo crente da Bíblia, eu não consigo colocar a Bíblia na prateleira da neutralidade. E nesse ponto que eu te considero um ateu muito bonzinho, porque se eu fosse ateu, com convicções ateias, eu ia ser um Richard Dawkins. Mesmo que você falou que o livro dele ali é uma porcaria. Não todos, Deus no Delírio. Não, os outros livros do Dawkins são muito bons. Eu citei Deus no Delírio. Mas ele está certo. Tem um que é mais... O Sam Harris, que é mais agressivo do que ele. O Sam Harris é mais agressivo. Mais agressivo do que ele. Esses caras que estão certos, porque esse aqui é a maior mentira. Então, eu tenho dificuldade, Pirula, é uma dificuldade honesta. Nós não estamos num debate, não estamos num diálogo. De lidar com 2 tipos de pensamento. Letra A. O crente que quer relativizar a Bíblia, fala assim, eu acredito numa parte dela, não acredito noutra. O que é conveniente eu acredito, o que não é conveniente eu não acredito. Então, ele coloca Deus como uma coisa secundária. Deus é quase como um time de futebol. Não interessa você saber qual time que eu torço, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então eu não falo. Se o ambiente for de futebol, eu menciono meu time. Se não for, não menciono. É uma coisa secundária. Como? Jesus foi absoluto. Jesus não abriu... Estou falando crente cristão, eu estou setorizando agora. Tá setorizando. Jesus não falou, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Em grego ele fala, ego eimi, herodos, realetheia, retzoe. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou filho de Deus. Jesus foi o único homem que declarou ser Deus. Ou ele era lunático, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Ou ele era mentiroso, ou ele era lunático, ou ele era Deus. Ele fez declarações muito fora da curva, muito politicamente incorretas para aquele tempo e para hoje. Eu vou te falar uma coisa. Ou ele usou umas metáforas que ninguém entendeu direito. Também, pode ser, mas... que também é uma coisa muito subjetiva. Que poderia ser um parte do lunático, mas não iria para o lunático. Ou então ele era mais inteligente do que a gente imaginava e usou de um viajante tipo de do tempo. Que o pessoal falou, cara, ele disse que é Deus. Não sei. Pois é, e seria o pior professor de todos os poderia tempos. Poderia ser. Ele ensinou uma coisa... E todo mundo entendeu outra. Não quero tangenciar, nem criar polêmica, não, mas já que o pessoal quer um pouquinho de treta, eu vou colocar aqui. É igual o Marx, Karl Marx.
foi tão brilhante, mas o pior professor, porque tudo que dá errado de comunismo no mundo não é Marx, que ninguém entendeu Marx. Eu não li, não vou me posicionar. Não, mas eu tô provocando, você entendeu? Não, quando você fala, mas isso aqui, não, isso aí não entendeu Marx. Marx está se virando no túmulo. Então Marx foi um péssimo comunicador. Então Jesus foi um péssimo comunicador, porque nem Paulo entendeu, nem os apóstolos, nem ninguém conviveu com ele. Então Jesus, ele é muito audacioso, não dá para eu colocá-lo na prateleira do lado de Buda, de taoísmo, nem Lao Tse, nenhum desses foram tão radicais na afirmação. Jesus foi. Então não tem como eu ser bonzinho com ele. Ou eu vou aderir a ele, ou eu vou condenar esse cara e tudo que ele falou. Então por isso que eu Rodrigo, se fosse ateu, eu seria ateu Sam Harris. Entendi. Por outro lado, bom, acabei misturando os dois aqui. Então aquele cristão que fala assim, não, com isso aqui eu fico, com aquilo ali eu não fico. Por exemplo, vou dar um argumento a seu favor. Tem alguns cristãos que falam para você assim, tem vezes que eu encontro então, eu falo assim, não, eu sou um cristão, eu creio na Bíblia, mas eu acredito na evolução das espécies tal como você. Só que Deus usou a evolução para trazer tudo à existência. Eu respeito quem pensa assim, mas só que eu presumo que por detrás disso tem um livro dessa grossura que saiu agora, Evolucionismo Teísta, com vários acadêmicos, é uma ontologia. Então eu sou um evolucionista teísta. Teísta, não ateísta. Sim, teísta. Sabe qual que é o problema que eu vejo? Qual é o critério que você tem para negar o milagre da criação? Porque a criação, como está no Gênesis, só pode ser explicada se for um milagre. Certo. Fora o milagre, não tem como você falar dela. Aí é o que eu concordo com você. Não vou no laboratório te provar que Deus fez o mundo em 6 dias. Não tem como eu escrever um artigo científico sobre... Eu posso escrever um artigo científico sobre a literatura do Gênesis. Velho Testamento. Nunca vai ser um artigo de biologia. Vai ser um artigo de literatura comparada. Eu posso argumentar historicamente que Moisés estava escrevendo uma história e não uma narrativa mitológica. Isso eu posso argumentar. Mas eu não tenho, biologicamente, como olhar no olho dele e falar assim, vou te provar que Adão existiu. Não tem como. Aí o que acontece? Esse livro que eu estou lendo está colocando isso. Muitos acadêmicos, para não serem massacrados na academia, como é o caso do Francis Collins, que fala, não, eu sou ateu e tudo mais, sou evolucionista e tudo mais, ele navega isso. Mas quando ele vai falar do milagre do nascimento virginal de Jesus, como um bom católico, Francis Collins vai dizer para você, não, Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. Que engraçado. Eu que estou dando o argumento que eu daria se eu fosse ateu. Se eu fosse ateu. Eu ia perguntar assim, peraí, qual que é o critério? Porque do ponto de vista da biologia, é estúpido você falar que uma virgem deu à luz uma criança. A menos que você tenha tido um caso que... O espermatozoide partenogênese que mas aí deveria nascer mulher. Deveria nascer mulher, exatamente. Ou que alguém ali... Gente, eu não estou desrespeitando Maria. Partenogênese é quando você se reproduz de forma assexuada. Assexuada e gera. Mas só que eu acho que não tem nenhum caso humano. Impossível. A partenogênese. Quer dizer, talvez poderia ser possível em laboratório um dia. Laboratório. Mas na natureza, não, você tem casos de partenogênese, se não me engano, nos vegetais. Eu nem sei se... Não, tem alguns animais, sim. Você tem casos animais? Em alguns lagartos. É lagarto. Tem lagarto. Tem caso em ave, mas é por causa da determinação cromossômica. No caso de mamífero, eu acho que não existe. De qualquer maneira, em seres humanos é impossível. Não é uma coisa que a ciência ainda não descobriu, não é uma coisa que... É impossível. Então, para a gravidez virginal de Maria, gente, eu creio que Maria deu à luz a Jesus virgem, tá bom? Não estou aqui desdenhando Maria. Os católicos que estão nos assistindo, eu estou falando o discurso que eu faria se eu fosse ateu. Ficou claro? Ponto. Deixa-me voltar para o meu papel de ateu aqui. E eu seria um ateu honesto, que é outro parâmetro. Eu acho que todo ateu é desonesto. Não, às vezes você é honesto com a sua descrença. Eu não creio em Deus porque eu não estou vendo evidências. Não é porque eu estou revoltado, tem o caso dos revoltados. Mas eu diria que a maioria dos... Assim, passado esse período, essa fase de turbulência, né, de desconversão, ou qualquer coisa assim, depois que passou essa fase, os ateus que ficam são honestos. São honestos, exatamente. Honestos. E quem sou eu para dizer que não são? Então, nesse aspecto da desonestidade, da honestidade, corrigindo, eu perguntaria assim,
a Maria dar à luz a Jesus só teria 2 explicações. Ou aquilo é um baita de um mito, uma maneira educada de falar mentira, um mito, ou alguém ejaculou nas pernas dela lá de alguma maneira e por alguma maneira o espermatozoide entrou ali, porque acontece casos, às vezes, de uma menina engravidar virgem, se tiver algum tipo de ejaculação que não houve penetração, mas muito raro. Muito raro. Ou também tem os casos de ímã complacente, que é quando o ímã não estoura. Não estoura. Há penetração, mas o ímã não estoura. Fisicamente ela é virgem, mas teve penetração. Sim. Mas eu não falei besteira de caso, às vezes, de ter uma gravidez sem penetração, por causa de alguma situação poderia ali. Ser. Poderia ser. Tem até gente que dá caso do golpe da barriga lá, roubando espermatozoide. Exatamente. Tem caso que vai com o cara no relato. Aí, se eu falar isso, o próprio Francis Collins, que é católico, vai, não, por favor. É porque você é protestante, você está negando Maria, você está... Mas vem cá, espera um pouquinho. Por que você acredita no absurdo, na estupidez biológica de uma grávida, de uma virgem, ficando grávida pelo Espírito Santo, e não acredita que Deus pode ter criado o mundo em 6 dias? Eu estou fazendo uma pergunta honesta. Sim. Qual que é o critério para separar? Não, isso aqui na Bíblia é metáfora. É metáfora, isso aqui é milagre. Vou mais. Jesus ressuscitou depois de 3 dias morto. Eu ia falar isso daí também. Vou piorar, vou entrar na área do sacane agora, que não é bem a nossa. Subiu para o céu num corpo físico sem foguete, sem roupa de proteção, só na atmosfera, só quando passasse ele explodir. E entendamos o que é céu. Porque ele foi para onde? Para onde? Para onde? Foi para o céu e... Para onde? E para onde? Não, e outra. Só de sair da atmosfera, ele já estouraria o corpo dele. Já morreu. Já morreu. Faz o Elon. Você tá entendendo? Faz o Elon. Agora, eu pergunto, qual é o critério para considerar isso aqui histórico? Ressurreição, ascensão, virgindade... Mas não, aí vai... Eu estou falando que eu vejo mitos na academia teológica, principalmente quando você vai para a Alemanha, para a Europa. Um monte de teólogos só falando dos mitos. Bultmann é um caso disso aí, Wellhausen, vários da Alemanha lá. Bultmann, o Paquito já pensou em outra coisa. Não é aquilo não. Tem outra referência. Eu falei Bultmann, com L de todo tamanho ali, alemão. Aliás, o Paquito quer ir ao banheiro, você quer ir ao banheiro, né? Bultmann. Eu vou controlar a câmera quando você vai. Mas pode falar aqui? Não tem. É o Bultmann. Bultmann, Rudolf. E qual que é o critério para dizer que... Aí eles falam muito assim, o mito da abertura do Mar Vermelho. Então eu vejo, Pirula, que existe do lado... Estou fazendo uma autocrítica da teologia, uma teologia... Eles não gostam de teologia liberal, eles não gostam desse nome. Teologia progressista, alguma coisa assim, que ele quer literalmente acender uma vela para Deus ou para o capeta, usando no sentido metafórico. Sim. Porque ele não quer ser execrado por alguém como você. Que é fácil execrar. O cara mais conservador é mais fácil bater nele, né? Mas ele também não quer deixar a fé dele. Então ele fica gravitando entre 2 mundos. Um pé em cada barco. Um pé em cada barco. E do lado do ateísmo, eu penso isso. Esse livro, se ele... Não dá para eu pegar só uma partezinha dele é lógico que pode entrar em outras questões aqui. O fato de serem 75 livros e não um só, no sentido... Exatamente. São 75? No cânon católico, sim. No cânon protestante, 66. 76. Eu tenho respostas intelectuais para muitas dessas questões. Por que 75? Mas o ponto é... Eu não conheço um especialista de Shakespeare que daria a sua vida por sua interpretação do Hamlet. Não, Mas tem John Huss que deu sua vida pela Bíblia. Se você for procurar, sempre tem doido pra tudo. Alguém vai morrer por Shakespeare, pode ser. Mas olha interessante como você colocou. Provável. Se você for procurar, tem doido pra tudo. Talvez uns 2 ou 3. Só que com relação à Bíblia... Pro cristianismo milhares de pessoas entregaram a vida. Foi uma coisa. Milhares. Esse livro tá aqui a custo de muito sangue derramado. Então eu vejo assim, tem alguma coisa nesse livro que é muito forte. Então não dá pra eu aceitá-lo pela metade, do lado dos crentes, ou considerá-lo inofensivo do lado do ateísmo. Como é que você vê essa... Tá, que coisa legal isso. Mas se você quiser ir ao banheiro... São coisas que eu quero responder. Você não quer ir ao banheiro? Quero. Eu quero ir ao banheiro, mas vou fazer outra minha vontade de falar é maior do que de ir no banheiro. Não, vai lá, porque eu também tô querendo ir. Tá bom, então vamos lá. Ô, Paquito. Foi 1 litro d'água já aqui, hein? Caramba. O meu já foi um, esse aqui não é o também segundo. foi um, Gente, olha...
Se você não beber 2 litros d'água por dia, você já tá doente. Na conversa com o Iago, eu tomei 3 litros. O que eu contei foram 3 garrafas Sério? que eu esvaziei. Na conversa com o Iago. Na conversa com o Marcos e o João e o Adalto, eu nem me lembro nem contou mais. Que eu tomei, mas é porque também o Jaime revezava comigo. Então, mas eu tomei pelo menos 2 litros. Pelo menos 2 litros. Depois que ele foi, eu vou. Mas você entendeu que eu testava ali, você ouviu, sim, né? Sim. Enquanto ele vai ao banheiro, dá uma temperatura aí do chat, vai pagando uns superchats, o que o pessoal tá... Vou te falar que esse é um dos episódios que eu tô mais me divertindo com o chat, tá muito bom, de verdade. É verdade? Mesmo muita treta aí, né? Não tá tendo treta não, a galera tá no entretenimento aqui. É engraçado acompanhar, é outra live, né? Então o Jaime tá aqui na live acompanhando com a gente aqui, eu tava fazendo uma aposta com ele de quantos reacts ele vai fazer, né? E aí a galera... Vou ler alguns superchats aqui mais cômicos aqui que a galera mandou, tá? Então vamos lá. Tá, eu só ia pedir pra você diminuir seu retorno aí que tá dando eco aqui. Eu tô tentando aqui. Calma aí. Tá, aí, agora tá tranquilo. O Eduardo Souto, ele falou assim, aproveita que eles estão falando aí de ciências históricas e pergunta qual das duas áreas tem mais chance de achar o Mundial do Palmeiras. Boa! Os caras não perdoam, né? Não perdoam, viu? Não, veio o Saião aqui, ficou me zoando que o Corinthians perde até na Bíblia, né? Nossa. Corinthians 1... o Corinthians 1... Corinthians 1, não sei o que, 2, né? O problema Versículo 2, né? O problema é que em termos de futebol eu sou ateu. Ele não entende nada. Eu não entendo nada. Aí o Jaime falou que tem uma hora que o Pirula tava falando de boi, que boi puxando carroça, não sei o que. Ele falou, não, Pirula, você não entendeu nada, cara. Era os dragões puxando carroça. 11 horas de live e você não entendeu. Aí o Entertainment falou aqui, o Pirula tá subindo na torre do Mortal Kombat. A próxima challenge agora é com o Nando Moura. E aí, topa, Vilela? Nossa! Porque o negócio foi feito, os dois? Nossa! Tá vendo como é que eu tô por fora? E aí tem mais um aqui, depois dessa começa as sérias, eu prometo, tá? O José Carlos, ele falou assim, o Pirula tá sofrendo de síndrome de Estocolmo, faz menos de um mês que ele ficou em cárcere privado por 11 horas e mesmo assim voltou pra falar aí com o Vilela. Aí agora, aproveitando que o Pirula voltou aí, então vou mandar uma pra ele. Tá. O Eduardo, ele perguntou aqui, ele falou assim, aos evolucionistas, por que somente uma espécie desenvolveu a fala? Defina a fala. Aí vai no conceito de comunicação. Você tem uma série de espécies que se comunicam. Na verdade, até planta se comunica quimicamente, se você for ver. Não precisa nem ser animal. E quando você olha para animais sociais, você vê que todos eles têm alguma forma de comunicação entre si. Essa comunicação pode ser verbal, no sentido de vocal, né, de som. Pode ser visual, pode ser química, pode ser dança, pode ser qualquer outra coisa, né? Você tem uma comunicação. E essas comunicações podem ser bastante complexas, né? Hoje há quem diga que eventualmente o que golfinhos e baleias fazem pode ser considerado uma fala. É mesmo? Porque tem até sotaque. Vocês perceberam que o mesmo som por populações de baleias que vivem numa determinada posição, sei lá, no sul da Patagônia, o mesmo som que é feito pelas mesmas baleias no norte do Atlântico é diferente. Então, tipo, quer dizer a mesma coisa, mas é diferente, que dá um sotaque. Tipo, é o porta e porta, né, tipo deles. Então, no caso, a gente não tem como saber dos ancestrais hominídeos quem falava no sentido que a gente fala, que realmente, aí sim, voltando pro ponto da pergunta, né, não dá para comparar a complexidade da nossa fala com a fala de qualquer outra espécie viva hoje, né? Mas a gente não sabe quanto que as espécies extintas da nossa linhagem sabiam falar. Provavelmente sabiam, né? Provavelmente sabiam. Mas o ponto é que você tem sim linguagens complexas em outros animais, e você tem questões anatômicas até que limitam isso. Então, no caso, a gente não podemos dizer que nós somos a única espécie que desenvolveu linguagem. A gente pode dizer apenas que a linguagem, para a gente, ela se tornou complexa o suficiente para a gente poder separar das outras formas de comunicação verbal, digamos assim. E a Coco? O que você acha? E a Coco? Não, a Coco é... Só fala o que é a Coco, o pessoal não sabe. A Coco é uma gorila que aprendeu linguagem de sinais. Bem complexo, né? Só que a Coco tem gente que questiona. É por isso que eu quero saber só. A verdade, assim, eu não fui atrás profundamente da questão da Coco por várias questões.
Primeiro porque você tem uma briga interna na psicologia que é muito grave entre o pessoal de comportamento animal, etologia, e a galera que tem as outras vertentes, tal, não sei o quê. Que dizem que, na verdade, você está condicionando o bicho a fazer aquele tipo de coisa ou que o bicho realmente está aprendendo. E quem treina esses bichos acaba adquirindo um amor individual por esses bichos. E como eles é recíproco, né? Esses bichos, eles têm uma questão emocional muito forte, né? Então, acaba ficando uma coisa assim que a pessoa acaba enxergando o que ela quer ver. Então, haveria um viés do observador muito forte ali. Então, a Coco, como ela foi pouco estudada por outras pessoas para poder ver o tipo de linguagem, houve uma certa discussão. Porém, tem alguns indivíduos que foram estudados melhor e que indicam uma linguagem, uma capacidade de comunicação melhor. Você tem um bonobo chamado Kanzi, que fica numa universidade lá dos Estados Unidos, que, se não me engano, na Califórnia, não lembro. Mas é um bonobo chamado Kanzi, que tem um tabuleiro com uma série de sinais, de símbolos, e você consegue se comunicar com ele a partir desses símbolos. Então não é linguagem de sinais para surdos. É uma linguagem simbólica em que ele consegue, apontando o dedo, se comunicar perfeitamente e conseguiu, inclusive, ensinar para outro bonobo, se não me engano, que levaram para lá e conseguiu ensinar. Ensinou como que usava. Falou assim, não, você quer que aqueles bípedes lá façam isso aqui? Você pega isso daqui, pede isso daqui, pede isso daqui. Né? Então isso é uma coisa muito interessante, porque a princípio aquilo lá sim é um princípio de comunicação real. Uma comunicação real, interespecífica, em que você tem... Que, tipo, não é uma coisa tão assustadora. Quando você ensina o teu cachorro a fazer uma gracinha, é uma comunicação não verbal. Né? Gatos, eles só se comunicam com outros gatos através de cheiro e de cheiro, de toque, ou, né, tipo, a coisa mais agressiva, assim. Você tem aqueles miados de chamar fêmea, aqueles miados de coisa, né? Aquelas coisas, tipo... A abelha tem a dança específica que ela mostra se a florada tá perto, né? Agora, o miado daquele miadinho que a gente vê, que é tipo... Esse miado é exclusivo para se comunicar com humanos. O gato só faz esse miado para falar com esses bípedes. Olha só. Para falar com os bípedes. Que ele fala assim, eles entendem se eu fizer cara de besta e ficar fazendo miau, miau. Né? O meu colega que é gato também aqui, ele só vai entender se eu der um tapão nele. Então, tipo, quer dizer, você tem toda essa questão. Às vezes ele confunde dar um tapão em você também, né? Tipo, então, tem isso. Mas, então, há uma comunicação interespecífica que a gente tem com o gato, com o cachorro, com quem tem vaca, quem tem cavalo. O cavalo é um bicho também que é super inteligente e tal. Agora, no caso do Kanzi, você tem uma comunicação um pouco além de simplesmente um condicionamento, tipo, putz, meu gato aprendeu que sempre que ele mia, ele ganha uma comida, ele faz não sei o quê. Ou então parece que ele tá com dor e tal. Não, é uma coisa um pouco mais complexa e que realmente o Kanzi consegue. Aí tem o caso dos golfinhos e das baleias, né? Dessa questão de como que eles se comunicam, mas a comunicação deles com humanos também é uma coisa super difícil de mensurar e de entender. Os bichos, quando estão em cativeiro, eles não estão numa situação que seja facilmente avaliável, né? São os bichos marinhos, é completamente diferente. E tem o caso do papagaio, que é o... eu tenho que lembrar o nome desse papagaio. O nome ou é? O nome do papagaio. É um papagaio cinzento africano. Não, tem o papagaio do Congo, que eu sei que ele é um dos mais inteligentes, que ele consegue aprender não sei quantas mil palavras. Não, é um papagaio. Caríssimo. É um papagaio cinzento, isso, ele é africano. Eu tenho um amigo que tem e cuidado, até agora o Iban vai pegar, porque ele já tá de idade, o Dr. Milton Afonso, ele tem muitos pássaros. E ele era um criador conservacionista lá no Rio. Tinha mais de 400 pássaros, ele tá com 101 anos. E é interessante você conservar. A gente tem até alguns pássaros lá no NASP que a gente levou para conservação, mas é uma burocracia. É mais fácil traficar drogas do que você ser um conservador. É terrível, as leis são chatas. É uma burocracia e você não ganha nada, nenhum incentivo fiscal. Você tem que pagar caro por aquilo ali e para comercializar só os que nascem ali. E ele tinha dentre esse... Ele era o papagaio do Congo. E eu tô chutando o Congo porque ele era cinza. Eu acho que isso, é o papagaio cinzento africano. E é o mais inteligente da área, que tem não sei quantas mil palavras que ele consegue aprender. Desculpa, eu tô ouvindo tudo que você está falando. Não, mas claro, você tá quero saber o nome. Checando, Eu tô checando o nome do coisa, porque Alex. Alex é o nome dele. Alex é o nome do indivíduo. Este papagaio, há evidências coletadas que foram testadas, tem gente que duvida, claro, mas que foram testadas razoavelmente, de que ele efetivamente entendia o que ele estava falando.
e de que tinha realmente uma comunicação. Lamentavelmente, ele faleceu por uma questão, pegou uma friagem, aparentemente, e morreu. São os bichos delicados, né? Mas se você não mata, se você não morre, eles vivem 80 anos, e a mesma pesquisadora tentou fazer o mesmo com outros papagaios e não conseguiu. Indicando mais uma evidência de que provavelmente aquele papagaio ela realmente estava certa no que diz respeito ao que aquele papagaio fazia, porque se ela estivesse inventando e ela fosse tão viés de confirmação, ela teria conseguido reproduzir com outros, não conseguiu. Então, aparentemente, o Alex, efetivamente havia uma comunicação verbal com humanos em que ele entendia o que ele estava falando para a humana. Um indivíduo especial, sei lá, excepcional, alguma coisa assim. Era algo muito, muito impressionante. Tem documentário sobre Alex, tem não sei o quê. Realmente, você sai daquilo ali, você olha e fala, mano... É assustador. É assustador. Aquele papagaio era assustador. Olhando como o planeta dos papagaios, né? Olhando como leigo na área, se você tem diferentes níveis de QI... Claro, por que não? Se você tem um cara que é um Einstein e o outro que é limítrofe, por que no mundo animal também? Einstein tem o Paquito, por que não vai... Coitado do Paquito. Ele te ama, pesado, hein, Paquito? Coitado do Paquito. Mas quem tem cachorros, no plural, já teve cachorros... você percebe. Essa é uma diferença de inteligência de um para outro. Sim, você percebe. Então essas coisas acontecem. Mas então agora eu vou responder aquilo que você tinha falado sobre a questão do agora, como faz tempo, que eu já esqueci. Relembre, por favor, porque senão eu vou acabar... Você quer que eu fale ou você fala? Não, só relembrando a parte da Bíblia que dizia absoluta, que obsoleta. ou é absoluta ou obsoleta. Bom, enfim. Como sou ateu, enxergo a Bíblia como um livro histórico, né? E com todos os... não mais ou menos histórico do que o Corão, do que o Zendavesta, do que o, sei lá, o Popol Vuh lá, que é aquele lá dos maias, né? Ou sei lá, o Bhagavad Gita, né? Então eu enxergo como um livro histórico, né? Ou a Ilíada do Homero, ou sei lá, né? Que tem a parte que é histórica, tem a parte que é mitologia, enfim, que vai se juntando ali, não sei o que, compondo, como acontece com todos os outros livros históricos em que você tem essa somatória de coisas. Tem livros mais antigos, tem livros mais recentes, né? Então, se não me engano, o último é o Apocalipse, né? Que é mais recente de todos. O último é o Evangelho de João. O de João é mais... Na ordem está o Apocalipse. Mas entendi. por escrito foi o Evangelho de João, as cartas de João, ali a gente tem uma disputa qual veio primeiro. O Atos é anterior. É anterior. Tá. Então terminou no final do primeiro século. E o mais antigo acho que é Deuteronômio, né? Não. O mais antigo seria Jó. Tudo indica que é Jó. Tá. Enfim, você tem aí essa diferença, então eu enxergo dessa maneira, né, como uma coisa mais histórica, né? Entendo que tem a parte histórica da Bíblia, que é inegável, não tem como você pegar assim, né, falar que não é, e entendo que tem uma parte alegórica que tem a ver com como aquelas pessoas daquela época explicavam a vida, explicavam as coisas e colocaram ali daquela forma, com um recorte cultural também dali, né? Por isso que há uma diferença entre o que está escrito na Bíblia e o que está escrito em outros livros de outras culturas que viveram em lugares diferentes. E infelizmente aquelas que não tinham escrita a gente perdeu, né? As ágrafas, né? Ia ser interessante para saber como pensavam, né? Tem algumas que ainda estão vivas, então a gente consegue captar aí alguma coisa. Mas várias pessoas me perguntam esse lance de por exemplo, assim, Pirula, mas para pensar, se você coloca, sei lá, se você acredita, por exemplo, que nem você falou, na parte da ressurreição, pô, você está falando de um defunto de 3 dias, né? Qualquer pessoa que já tenha sido obrigado a ver um corpo morto de 3 dias sabe que aquilo ali não é agradável, aquilo lá não é gostoso e que a menos que você tenha colocado num freezer muito bom, o negócio não tá novão. E eu comentei isso num vídeo recente até, que gerou um bug em muita gente que estava assistindo, até porque você tem várias vertentes religiosas que interpretam a ressurreição de forma diferente. De maneira alegórica, por alegórica, ou espiritual apenas, e não corpo físico. O tal. Bultmann, por exemplo, Rudolf, alemão, ele era da área que a ressurreição era um mito. E aí, eu cheguei e falei assim, para você ser cristão de fato, você tem que acreditar que Jesus ressuscitou de fato. Um corpo físico, em carne, que estava morto por 3 dias e voltou a andar. E voltou a falar e voltou a se comunicar. Se você não acredita nisso, por definição, você não é cristão.
Porque na Bíblia fala você para cristão, nele, tinha um corpo físico, né? Não, e ele tá falando que muito teólogo devia, ó, é um ateu que tá falando, teólogos aí que acham que é tudo um mito, ó, é um teólogo, não, né? É um ateu que tá falando. Porque foi assim que eu entendi quando falaram o negócio do cristianismo. Você entendeu quando eu falei um ateu que tá falando sempre, que você tá dando um puxão de orelha. Ah, tá. É nesse sentido que eu falei. No pessoal é um ateu que tá falando, porque eu pretendi, ele é. Tá, então, E aí é aquela coisa. Então, pelo que eu entendi, é isso, né? Todas as outras coisas que definem um cristão, você pode até relativizar, não, mas a ressurreição não. Mas ele subiu aos céus ou não, mas ele fez, sei lá, ele performou milagres ou não, ele nasceu da virgem ou não. Agora, a ressurreição, se você tira, né? Você pega as cartas de Paulo, amassa e joga no lixo. Né? E aí não tem jeito. E as cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. São, exatamente. Você tá de novo, você tá correto. Tipo, o Paulo foi o pessoal falando, né, que tinha um ateu que falava que Paulo era o marqueteiro de Jesus. Ele foi o primeiro, né? Que ele foi o que mais conseguiu espalhar a palavra, né? Mais que os apóstolos. E o que acontece? Então, quando eu falei isso em vídeo, várias pessoas falaram, tipo, Pirula, então quer dizer, você está dizendo que eu não sou cristão? Por exemplo, você não acredita que Jesus ressuscitou em carne e osso? Não, então você não é cristão. Ponto. Faz sentido. Não, você não é cristão. Eu falei assim, mas eu gosto... isso é o que muda a perspectiva toda. Exato. Não, Paulo fala exatamente o que ele está falando. Ele está citando Paulo aqui, eu vou pedir licença para citar Paulo. Paulo fala o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ponto. Apóstolo Paulo. Agora, o que acontece? O ponto é, muitas pessoas seguem Jesus ou dizem que são cristãs pelos ensinamentos. E aí, pelos ensinamentos, eu estou de acordo. Pelo menos com uma boa parte deles. Claro. Com uma boa parte deles eu estou de acordo. Né? Alguns eu acho que aí já é meio fanático, mas a outros eu acho que tipo tá ok. Ele tá falando, amar os outros, evitar violência, não se apegar a bens materiais. Porque essencialmente para mim você tem duas... Assim, do que eu li os evangelhos em português, né? Então já começa o primeiro erro. Né? Não, erro não. Não é um erro, né? Mas é a possibilidade, é o acessível. Eu poderia ter lido, sei lá, mas não vou ler em grego, não sei. Mas quando eu li os evangelhos, o que eu entendi foram duas coisas. E eu lendo como ateu, né? Jesus traz uma mensagem muito, mas muito clara de não violência. Sim. Exatamente. E de desapego a bem material. Ponto. E é essencialmente esses os caminhos. Eu falei assim, o que eu entendi quando ele fala me seguir, é me seguir nos meus ensinamentos. E ele fala assim, meus ensinamentos é o quê? Não se apega aos bens materiais, porque o que é importante não está aqui. O que é importante não está no material. E não seja violento. E aceite as coisas que aparecem e assim, mas tem a parte dos vendilhões do templo. A parte dos vendilhões do templo... Que é a parte que Jesus perde a cabeça, né? que ele começa a levei lá. Essa não é tradição, essa daí era o templo. Esse é X. Esse é o templo. É mesmo? É o lugar ali, 90% de certeza. Então, a parte dos vendilhões do templo, até teve gente que falou, assim, eu comentei que num vídeo meu, que eu falei que invadir templos e igrejas é errado. Né? É engraçado que a gente ser obrigado a falar isso, né? Não é errado, não invada a igreja, o templo, o terreiro do amiguinho, não invada, né? Não faça, não quebre tudo, não ponha fogo nessas coisas. Tem que falar isso, né? Eu sou obrigado a ter que falar, não faça isso. E aí a pessoa falou, mas Jesus não quebrou as coisas no templo? Eu falei, bom, o anacronismo. Para começar, que Jesus, até onde eu entendi, ele não quebrou o templo. Exatamente. Ele tirou os caras que estavam vendendo coisa lá da frente. Exatamente. Né? E mesmo que ele tenha perdido a cabeça, a meu ver, isso não muda a mensagem de não violência. Não muda a mensagem de não violência. Mesmo quando ele fala aquele lance da espada lá, mas eu sou a espada, não pense que vim trazer a coisa, vim trazer a espada. Mas, vim trazer paz. Assim, isso daí eu interpreto de uma maneira meio que o Jesus falava com as alegorias dele e tal, não sei o quê, com as metáforas dele. Então o que eu entendi foi isso. Falei assim, desapego aos bens materiais. Essa é uma mensagem que pra mim ficou, assim, óbvio lulante. Pra mim quem não entendeu não leu. Ou eu não falo grego, vai ver que em grego é outra coisa. Mas em português eu li e falei assim, cara, desapego a bem material, ponto, fim. E não violência. Isso que eu entendi da minha... Cara, é perfeitamente possível você seguir esses princípios sem ser cristão. Claro. Perfeitamente possível. Você chegar e falar assim, não, eu acho que não sei o quê. Inclusive, em boa parte, eu diria que, sei lá, uns 60%, 70% eu sigo isso daí. Eu sou uma pessoa não violenta, evito violência em vários aspectos, né? Tirando quando não tem muito como faltar, ou quando eu sou meio burro. E também
né, desapego aos bens materiais. Ponto. Óbvio que eu não quero passar problema, quero conforto, mas também não vou ficar gostando tanto assim das coisas. Eu tenho apego a bens emocionais. Isso eu tenho. Por exemplo? Tipo, por exemplo, esse copo é um copo qualquer. Ah, ele custou 10 mil reais. Putz, é foda. Tanta gente precisando de dinheiro, com fome, então não sei o que gastar. Mas quebrou esse copo? Quebrou o copo. Entendi. Agora você fala, este copo é o copo da minha avó. Puta, cara, vou guardar. A diferença, isso é importante. Eu vou guardar. Então, isso não é apego a bem material. Eu entendo como apego emocional. A memória. É, apego emocional. Que é um problema. É o princípio do acumulador. Eu tenho problemas desse na família. Então eu preciso me desapegar. Na verdade, o acumulador é uma distorção disso aí, que é um sentimento nobre e bonito. Leva isso à última a distorção de algo que é legítimo. Mas é um efeito psicológico que a pessoa não percebe, de repente ela afundou, né? Afundou em tranqueira. Sim. Enfim, aí eu entendo dessa forma. E quando eu falei que as pessoas precisavam acreditar na ressurreição, num morto aí voltando, mesmo. Aí a pessoa falou, mas eu sempre me considerei cristã. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que segue o ensinamento de Jesus. Se você não acredita que o defunto levantou e andou e ficou, não lembro agora quantos dias aqui... Você é um admirador dos ensinos de Jesus. Exato, mas você não é cristão. Cara, muita gente bugou. Muita gente que nos meus comentários falou... Mas Pirula, não sei o quê. Vir do Pirula isso, e eu falei assim, mas o que eu tô mais bugado aqui não é do gente ter bugado. É que, olha que ironia, precisamos de um ateu para falar um negócio que é o óbvio lulante.